E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no 365 Dias com Deus. Preparados? Hoje a gente vai desvendar os segredos de uma igreja gloriosa. Opa! Igreja gloriosa. Mas calma, a gente não vai falar de prédios imponentes ou rituais mirabolantes. Ah, entendi. Preparem-se para ir muito além das aparências, porque o papo hoje é sobre o que realmente importa. É isso aí. E para nos guiar nessa jornada, adivinha, temos um convidado para lá de especial. Que legal. Alguém que, digamos, manja tudo sobre o manual da Igreja Gloriosa. Quem sabe até deu uns pitacos na hora de escrita, vai saber, né? Será? Com vocês, a Bíblia. Brincadeira, pessoal. Ufa! Mas falando sério, temos aqui alguém que conhece a fundo a Palavra de Deus. Isso aí. E que vai nos ajudar a decifrar esse texto que lemos. Uma igreja gloriosa, um corpo edificado em Cristo. Maravilha! Seja muito bem-vindo. Alegria minha estar aqui com vocês. E pode me chamar de Bíblia mesmo sem cerimônia. Que bom ter você aqui com a gente. Afinal, o importante não é o nome, mas a mensagem, né? Verdade. E a mensagem que a gente vai explorar hoje é poderosa. A igreja como um corpo, o corpo de Cristo. Falando em corpo, me diz uma coisa. Quando você ouve igreja gloriosa, o que te vem à cabeça? Boa pergunta. Imagino que muitos pensam em catedrais enormes, vitrais coloridos, um coral afinadíssimo. Mas será que é só isso? É. Será? O texto que a gente recebeu hoje nos convida a pensar diferente, a enxergar a glória da igreja em algo muito mais profundo. É como se a gente tivesse acostumado a olhar só para a casca, para o exterior. Sei lá, E esquecendo da essência do que realmente dá vida à igreja. faz sentido. E o texto vai direto ao ponto. A verdadeira glória da igreja está na unidade dos seus membros. Na forma como eles se conectam e funcionam como um corpo, o corpo de Cristo. Exatamente. A gente pode até comparar com o nosso próprio corpo. Imagina se o seu pé resolvesse que não precisa do braço, Pego. ou se o seu coração achasse que pode trabalhar sozinho. Seria um caos, né? Exata, verdade. Cada parte do corpo tem sua função, sua importância. Sim. E todas precisam trabalhar juntas para o corpo funcionar direito. E é a mesma coisa na igreja. Mas peraí, a gente sabe que na prática nem sempre essa unidade é fácil de alcançar, né? Afinal, somos humanos, cheios de diferenças, opiniões, jeitos de ser. E aí? Como lidar com as inevitáveis divergências dentro da igreja? Pois é. O texto fala sobre individualismo e julgamento, por exemplo, como obstáculos para essa unidade. Me explica melhor isso. Olha, o individualismo é como um vírus que ataca o corpo da igreja. Quando cada um só pensa em si mesmo, seus próprios interesses, a comunidade se fragmenta. Entendi. É como se cada célula do corpo decidisse agir por conta própria, sem se importar com o bem-estar do todo. Aí, meu amigo, a igreja adoece. E o julgamento, como ele entra nessa história? E o julgamento é outro grande problema. Quando a gente aponta o dedo para o irmão, quando criticamos, condenamos, estamos, na verdade, criando muros dentro da igreja. E esses muros impedem o amor de fluir, impedem a graça de alcançar aqueles que mais precisam. Mas, sendo bem honesto, quem nunca se pegou julgando alguém na igreja, né? É quase automático. Vemos algo que não concordamos, ouvimos uma opinião diferente e pronto, já vem aquele pensamento crítico, aquela vontade de corrigir o outro. Como a gente escapa dessa armadilha? O primeiro passo é ter consciência de que somos falhos, todos nós. Ninguém está livre de errar, de tropeçar. E se queremos receber o perdão de Deus, precisamos, antes de tudo, perdoar o nosso próximo. E perdoar de verdade, sabe? Sem ressentimento, sem guardar mágoa no coração. Nossa, que difícil. É difícil, eu sei, mas é o único caminho para a cura, para a restauração da unidade. É como diz aquele ditado: aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. E vamos combinar, ninguém aqui quer ser apedrejado, né? É verdade. Mas, falando em perdão, me conta uma coisa. Como a gente coloca isso em prática? O texto menciona a oração e o estudo da Bíblia como ferramentas para construir essa igreja gloriosa, essa igreja que perdoa, que acolhe, que ama de verdade. Como a gente usa essas ferramentas para combater o individualismo e o julgamento. Olha, a oração e o estudo da Bíblia são como antídotos para o individualismo e o julgamento. Quando a gente ora, a gente se conecta com Deus, com o amor dele, com a compaixão dele. E essa conexão nos transforma, nos torna mais sensíveis às necessidades dos outros, nos ajuda a enxergar o irmão com os olhos de Cristo. Isso da Bíblia também é essencial, né? Com certeza. É como se a gente estivesse lendo um manual de instruções da vida cristã. É verdade. A gente encontra exemplos de amor incondicional, de como lidar com as diferenças e construir pontes em vez de muros. Mas me fala uma coisa, o texto menciona a importância de levar a mensagem do Evangelho para o mundo, de sermos um farol de esperança para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Como a gente faz isso na prática? É simples. Amando o próximo como a si mesmo. Mostrando através das nossas ações o poder transformador do amor de Cristo. Servindo a comunidade,
ajudando os necessitados, confortando os que sofrem, estendendo a mão para quem precisa. Mas e se a gente não souber como fazer isso? E se a gente tiver medo e insegurança? É aí que entra a fé, meu amigo. A fé é a força que nos impulsiona, que nos dá coragem para sair da zona de conforto e fazer a diferença no mundo. É a certeza de que Deus está conosco em cada passo, nos guiando, nos capacitando para realizar a sua obra. Que palavras inspiradoras. Acho que a gente precisa de um tempinho para digerir tudo isso, para refletir sobre o que realmente significa construir uma igreja gloriosa. E que tal um cafezinho para acompanhar a segunda parte do nosso programa. Voltamos já já. Bora. E estamos de volta da segunda parte do nosso mergulho. Bíblia, antes do intervalo, a gente está falando sobre como a igreja gloriosa é aquela que transborda o amor de Cristo para além dos seus muros, né? Mas me conta uma coisa, como a gente identifica essa igreja na prática? O que diferencia das outras? Olha, a igreja gloriosa é como uma árvore frondosa que produz frutos saborosos e nutritivos. Ela não é só fachada bonita, sabe? Ela tem raízes profundas fincadas na palavra de Deus. E seus galhos se estendem em todas as direções, oferecendo sombra e alimento para quem precisa. Que bela imagem! E quais seriam esses frutos? O que a gente pode esperar encontrar numa igreja que realmente vive essa glória que o texto escreve? Os frutos são muitos. A gente pode falar de amor, compaixão, perdão, serviço ao próximo, generosidade, justiça e humildade. Mas tem um fruto que eu considero a chave de tudo. A unidade, lembra que no início a gente falou da igreja como o corpo de Cristo? Pois a unidade é o que mantém esse corpo funcionando em harmonia com cada parte, cumprindo seu papel e contribuindo para o bem-estar do todo. E como a gente cultiva essa unidade? A gente sabe que na prática, as diferenças entre as pessoas podem gerar conflitos, disputas, divisões dentro da igreja. Como a gente supera esses obstáculos e constrói pontes em vez de muros? Olha, não existe fórmula mágica, né? A unidade é algo que precisa ser cultivada diariamente com paciência, diálogo e respeito mútuo. Mas o texto que estamos estudando hoje nos dá algumas dicas preciosas. Ele fala, por exemplo, da importância de ouvir uns aos outros com a atenção de buscar entender o ponto de vista do irmão mesmo quando a gente não concorda com ele. É como diz o ditado, a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos, né? Exatamente. E além de ouvir, a gente precisa estar disposto a ceder e abrir mão dos nossos próprios interesses em prol do bem comum. Lembra da metáfora do corpo? Se o meu braço quiser fazer tudo sozinho sem levar em conta as necessidades das outras partes, o corpo inteiro vai sofrer as consequências. Mas quando as diferenças são muito grandes. E quando a gente se depara com situações que ferem os nossos princípios, a nossa consciência, como conciliar a busca pela unidade com a fidelidade aos nossos valores. Aí a gente precisa ter sabedoria para discernir o que é essencial e o que é secundário. Tem coisas que são inegociáveis, que fazem parte da nossa identidade como cristãos, como o amor a Deus e ao próximo, a busca pela justiça, a prática da misericórdia. Mas tem outras questões que são mais flexíveis, que permitem diferentes interpretações, diferentes abordagens. E nessas questões, a gente precisa ter humildade para reconhecer que ninguém tem a verdade absoluta, que todos nós estamos em constante aprendizado. É como aquela história dos cegos que tentam descrever um elefante, né? Cada um toca numa parte diferente do animal e chega a uma conclusão diferente. Só que a verdade completa só pode ser compreendida quando a gente junta todas as peças do quebra-cabeça. Perfeito. E na igreja é a mesma coisa. A gente precisa ter humildade de reconhecer que a nossa visão é limitada, que a gente só enxerga uma parte da verdade. E para ter uma compreensão mais completa, a gente precisa ouvir o outro, trocar experiências, aprender com as diferenças. Não me diz uma coisa, essa busca pela unidade, por mais importante que seja, não pode significar abrir mão da verdade, né? Como a gente garante que essa tolerância, essa abertura ao diálogo não se transforme num relativismo que coloque em risco a essência da fé cristã? Aí entra a importância do estudo da palavra de Deus. É na Bíblia que a gente encontra a bússola que nos orienta, que nos ajuda a discernir o certo do errado, a distinguir o que é fruto do espírito do que é fruto da carne. É como ter um mapa que nos guia pelo caminho da verdade sem nos perdermos nas curvas perigosas do relativismo. Então a gente pode dizer que a unidade na igreja não é uma uniformidade, né? Não se trata de todo mundo pensar igual, agir igual, ter as mesmas opiniões, mas sim de construir um espaço onde as diferenças são respeitadas, onde o diálogo é valorizado e onde a busca pela verdade guiada pela palavra de Deus é o fio condutor de todas as nossas ações. Exatamente. E quando a gente consegue viver essa unidade autêntica, quando a gente transcende as diferenças e se une em torno do amor a Cristo, a igreja se torna um farol de esperança para o mundo, um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Que palavras poderosas. Acho que a gente precisa de mais um minutinho para processar tudo isso e se preparar para a última parte do nosso mergulho profundo.
Voltamos já já. E aí, pessoal, de volta para a reta final do nosso mergulho, Bíblia. Antes do intervalo, você falou da importância da unidade na igreja, mas também destacou que essa unidade não pode ser sinônimo de uniformidade, né? Que a gente precisa encontrar um jeito de celebrar as diferenças, de construir pontes em vez de muros. Mas como fazer isso na prática? Me explica melhor esse paradoxo. Olha, o segredo está em entender que a unidade da igreja não é algo que a gente impõe, mas algo que a gente cultiva, como o jardim sabe. A gente precisa preparar o solo, plantar sementes, regar com carinho e ter paciência para esperar os frutos crescerem. E quais seriam as sementes da unidade? O que a gente precisa plantar para que esse jardim floresça de verdade? Humildade, meu amigo, humildade. Essa é a semente mais importante. A humildade para reconhecer que a gente não tem todas as respostas, que a nossa visão é limitada, que a gente precisa aprender com suas experiências, com suas diferenças. Mas o orgulho? Como a gente lida com o orgulho, que é como uma erva daninha que sufoca as plantinhas da unidade? O orgulho é um inimigo perigoso que se disfarça de segurança e de autoconfiança. Ele nos cega para os nossos próprios erros e nos impede de enxergar o valor do outro. Mas a gente pode combater o orgulho com a arma poderosa do amor. E como o amor entra nessa história? O amor é a força que nos impulsiona a sair de nós mesmos, a nos colocar no lugar do outro, a buscar o seu bem-estar. O amor nos ensina a perdoar, a ter compaixão, a estender a mão para quem precisa. E quando o amor é o alicerce da comunidade, o orgulho não encontra espaço para crescer. Mas me diz uma coisa, o texto que a gente leu hoje fala da igreja como um farol de esperança para o mundo. Como a gente leva essa esperança para fora dos muros da igreja, como a gente faz essa luz brilhar para aqueles que estão perdidos nas trevas. Vivendo o evangelho no dia a dia, meu amigo, sendo sal da terra, luz do mundo, mostrando através das nossas atitudes o poder transformador do amor de Cristo. Mas que atitudes são essas? Como a gente traduz essa mensagem abstrata em ações concretas? Ajudando o próximo, combatendo a injustiça, defendendo os oprimidos, sendo voz para os que não têm voz. Plantando sementes de amor, de esperança, de paz por onde a gente passar. E como a gente planta essa semente? Com pequenos gestos, meu amigo. Com pequenas atitudes que fazem a diferença na vida das pessoas. Um sorriso, uma palavra amiga. Um abraço apertado, uma mão estendida para quem precisa. Esses pequenos gestos podem parecer insignificantes, mas quando multiplicados por milhões de cristãos espalhados pelo mundo, eles se transformam numa força poderosa capaz de iluminar os cantos mais escuros do planeta. Exatamente, é como diz o ditado. Uma andorinha só não faz verão, mas quando um grupo de andorinhas se junta, elas podem anunciar a chegada de uma nova estação. E nós, cristãos, somos como essas andorinhas anunciando a chegada do reino de Deus, um reino de amor, de justiça, de paz. Que mensagem inspiradora! Acho que você nos deu muita munição para refletir sobre o nosso papel na construção dessa igreja gloriosa, dessa igreja que transborda o amor de Cristo para além dos seus muros. É verdade. E que a gente nunca se esqueça da importância da humildade, do perdão, do amor ao próximo. E que a gente possa ser, cada um de nós, um pequeno farol de esperança nesse mundo que tanto precisa de luz. Bíblia, muito obrigado pela sua participação aqui no 365 Dias com Deus. Foi uma conversa profunda e inspiradora. A gente espera te receber aqui de novo em breve. O prazer foi meu, gente. E que a paz de Cristo esteja com vocês. E você que nos acompanhou até aqui, não perca o nosso próximo episódio, onde vamos mergulhar em outro tema fascinante da Palavra de Deus. Até lá! Fiquem com Deus e até a próxima.